Bem-vindo a mais um vídeo da série sobre largura de banda em sistemas de transmissão digital e a equação de Gibson. Estamos interessados em determinar uma equação que nos forneça a largura de banda mínima de transmissão em modernos sistemas de transmissão digital. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: a fonte digital, o sinal NRZ unipolar, a frequência fundamental e a largura de banda, considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com a fonte digital, o sinal NRZ unipolar. Esse é o sistema de telecomunicações básico. Estamos interessados no transmissor, colocar o sinal no canal, e queremos saber qual é a largura de banda que precisamos para transmitir uma certa informação. Esse é o diagrama em blocos inicial, nosso transmissor digital, onde temos alguns processos como formatação, codificação da fonte, cifragem e codificação do canal. Vamos abordar neste vídeo a formatação. A saída será um sinal do tipo NRZ unipolar. Aí está na figura a representação de uma série de 4 bits, 1010, como um sinal NRZ unipolar, que significa sem retorno a zero. O bit 1 é representado por um pulso de amplitude AP e duração sigma. Aí está AP, amplitude, pico, e a largura do pulso. O bit 0 é representado por um pulso de amplitude zero e duração também sigma. Temos assim que para o sinal NRZ unipolar, o bit 1 é um pulso de amplitude AP volts pela duração de sigma. O bit 0 é um pulso de amplitude 0 volts pela duração também de sigma, conforme mostra a figura. A duração sigma é também denominada largura do pulso, sendo expressa em unidades de tempo, múltiplos ou submúltiplos do segundo. Na figura, as durações dos pulsos estão expressas em intervalos de TS. Observe o TS. Não pode haver variação entre o intervalo inteiro de NTS e N mais 1 TS. Observe que entre 0 e TS é o sinal AP. Entre TS e 2TS, 0 volts, indicando o bit 0. O sinal digital NRZ unipolar não é apropriado para transmissão a longas distâncias por algumas razões. Se ocorrer uma longa sequência de zeros, haverá um equivalente à perda do sinal. O sinal está zero pelo tempo da série de zero. O que aconteceu? Caiu o sistema ou é uma longa e perturbadora sequência de zeros? Se ocorrer uma longa sequência de uns, temos agora um nível de tensão contínua sendo transmitido na linha de transmissão ou pelo circuito, que significa que não podemos colocar capacitores em série com o percurso do sinal. Transmitir nível DC como informação é como jogar uma pilha elétrica na cabeça de alguém. Em ambas as situações, longas sequências de zeros ou de uns, temos também a desagradável perda do sincronismo de clock, do relógio do sistema. Sinais digitais são como uma música, precisam de um mesmo ritmo. Os sinais digitais precisam desesperadamente de um sincronismo. Onde começa o bit? Onde acaba o bit? Quando chega o próximo bit. Se não houver uma boa e consistente resposta a essa pergunta, o sistema simplesmente não funciona. Sincronismo é o nome do jogo das telecomunicações digitais. Mesmo sistemas assíncronos requerem algum sincronismo. Lamento, mas o sinal NRZ ideal não existe. Nenhum dispositivo eletrônico é capaz de chavear instantaneamente de 1 para 0 ou de 0 para 1. Haverá sempre um tempo de subida e descida. O desenho ao lado, o desenho da linha azul, é uma simplificação gráfica. Se você já mediu tempos de subida e de descida do sinal em um osciloscópio, você sabe o que eu estou falando. Na figura nós temos em verde o que seria o sinal ideal, uma onda quadrada ideal. Em vermelho e azul, o sinal real quando submetido a cargas reais. Observe a subida acima do nível de 1 e a descida abaixo do nível de 0. Esse seria o sinal mais real. Se o sinal NRZ é tão ruim e nem mesmo existe, por que ele é utilizado em nossas análises? Primeiro, porque ele é fácil de modelar
e de desenhar. É fácil de realizar análise no espectro. É fácil de gerar aproximadamente as limitações de tempo de subida e descida e detetar. É apropriado para curtas distâncias. Podemos codificar a fonte para evitar longas sequências de zeros e uns. Vejamos agora o nosso próximo item, a frequência fundamental e a largura de banda, que é a nossa principal preocupação nesta série. Aí nós temos um sinal NRZ e uma senoide que representa ou que mostra as transições de 0 para 1, de 1 para 0. Observe que para o primeiro pulso bit 1, você tem um sinal da média para cima. Já no segundo pulso bit 0, de TS para 2TS, o ciclo da senoide vai para baixo, indicando um nível 0. Sabemos pela definição que a frequência é o inverso do período. No caso, o período é igual a 2 sigma, 2 vezes TS. Precisamos de 2 TS para que nós tenhamos um ciclo completo na nossa senoide F fundamental. Fs é, portanto, 1 sobre 2 sigma ou 1 sobre 2 TS. Período da onda e a frequência. Sabemos então que se a frequência fundamental Fs é igual a 1 sobre 2 TS, onde TS é a largura de um pulso. Sabemos também que a taxa é o inverso da largura do pulso. Juntamos as equações e temos que Fs é igual a RB sobre 2. Fs é a nossa frequência fundamental, que vai representar o nosso feixe de dados na pior situação possível, uma longa sequência consecutivas de zeros e uns. Observe na figura, nós temos 0, 1, 0, 1. É a máxima variação, se eu mantiver o mesmo ritmo. Essa frequência Fs reproduz a máxima variação possível de sinal. Para o sinal NRZ, a frequência fundamental Fs é, portanto, dada por RB, que é expresso em bits por segundo, sobre 2. Temos agora uma equação que relaciona a frequência fundamental do sinal com a taxa em bits por segundo para um sinal NRZ unipolar. A frequência fundamental é um sinal periódico senoidal que consegue emular a máxima transição do sinal, ou seja, longas sequências contínuas de zeros e uns alternadamente. Não estamos interessados em reproduzir a forma do sinal original, e sim as transições entre os estados e a amplitude relativa do trem de pulsos, para o alto, bit 1, e para baixo, bit 0. A informação está no nível, na transição de um estado para o outro. Para o nosso primeiro exemplo, temos um circuito digital operando com um pulso NRZ unipolar. A taxa de dados é 64 kbps por segundo, o que é um canal E0, ou uma voz digitalizada em PCM. Queremos determinar a frequência fundamental desse sinal de 64 kbps por segundo, o período da frequência fundamental desse sinal, a duração do bit no feixe digital. Vamos à solução. Vamos aplicar a equação anterior, Fs igual a RB sobre 2, e obtemos 32 kHz. A frequência fundamental, a senoide que reproduz a máxima variação possível nesse sinal, é 32 kHz. Não quer dizer que nós sempre tenhamos longas sequências de zeros e uns, mas se acontecer a variação máxima, essa senoide reproduz. O período da frequência fundamental, e versus a frequência, 31,25 microsegundos. Já a duração do bit é de 15,625 microsegundos. Sabemos que a duração do bit é metade do período da frequência fundamental. Aí temos feixe, no pior caso possível, uma longa sequência de zeros e uns, de 64 kilobits, a frequência fundamental 32 kHz, o período da fundamental 31,25 microsegundos, a duração do bit 15,625 microsegundos. Em nosso próximo exemplo, um circuito digital agora operando com NRZ unipolar na taxa de 2,048 megabits por segundo, ou 2048 kilobits por segundo, que é um canal E1, ou 32 canais PCM de 64 kilobits por segundo. Queremos determinar a frequência fundamental do sinal, o período da onda, a duração do bit no feixe digital. Veremos então agora a solução. Aplicando a equação anterior, taxa sobre 2, encontramos a frequência fundamental, 1024 kHz. A senoide que produz a variação máxima do sinal, 1,024 MHz. O período da frequência fundamental, frequência versus período, temos 976,5625 nanosegundos. A duração do bit,
é de 488,28125 nanosegundos. Temos então um feixe de 2,048 megabits por segundo, frequência fundamental 1,024 MHz, período da fundamental em torno de 976 nanosegundos e a duração do bit TS cerca de 488 nanosegundos. No quadro, vemos a comparação entre o feixe de 64 kilobits por segundo e o de 2,048 megabits por segundo. Começamos pela frequência fundamental, período da fundamental e a duração do bit. Fica claro que quanto maior a taxa de dados, menor a duração do pulso. Veja que para o feixe de 64 kilobits por segundo, a duração do bit é um pouco maior do que 15 microsegundos. Já para um feixe de cerca de 2 megabits por segundo, temos em torno de 488 nanosegundos para a duração do bit, bem mais estreito. Confirmando então que quanto maior a taxa de dados, menor a duração do pulso. Em nosso terceiro exemplo agora, estamos numa taxa de dados de 139,264 megabits por segundo. Nós queremos determinar a frequência fundamental e até o sétimo harmônico desse sinal. Vamos utilizar muito esse conceito em vídeos posteriores. Vamos aplicar a equação anterior e descobrimos que a frequência fundamental é 69,632 MHz. Essa é a frequência fundamental do sinal. A fundamental, 69,632 MHz. O segundo harmônico, multiplicamos por 2, obtemos cerca de 139 MHz. Terceiro harmônico por 3, e assim por 4, por 5, por 6. Fomos desde a fundamental 69,632 MHz até agora o sétimo harmônico em 487,424 MHz. É muito comum fazermos nossas medidas, observarmos nossos sinais no domínio do tempo. E para isso nós usamos um instrumento chamado osciloscópio. Já quando trabalhamos no domínio da frequência, utilizamos o instrumento denominado analisador de espectro. Quando queremos trabalhar do domínio do tempo passando para o domínio da frequência, fazendo essa conversão, ou seja, quando queremos saber como é a composição espectral de um sinal, nós utilizamos a expansão em série de Fourier. Quando queremos voltar da frequência para o tempo, utilizamos a transformada de Laplace. São as grandes ferramentas que a engenharia de telecomunicações tem para análise de sinais, no domínio do tempo e no domínio da frequência. Quando queremos visualizar um sinal elétrico no domínio do tempo, ou seja, amplitude versus tempo decorrido, utilizamos um osciloscópio. Quando queremos visualizar um sinal elétrico no domínio da frequência ao longo do espectro de frequência, ou seja, amplitude versus espectro, utilizamos um analisador de espectro. Precisamos agora de uma ferramenta matemática para analisarmos os sinais variantes no tempo, como o sinal NRZ, para o domínio da frequência. Será a expansão em série de Fourier. Fizemos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Estamos iniciando nosso estudo sobre largura de banda mínima de transmissão, considerando o sinal digital básico NRZ unipolar. A despeito das desvantagens desse sinal, podemos observar que se presta muito bem para nossa análise e referência de cálculos, projetos e análise dos sinais e de sistemas. Apresentamos o conceito de frequência fundamental de um sinal digital, considerando a taxa máxima de variação, relacionando com duração do bit e taxa de transmissão. Precisamos agora de uma ferramenta matemática para análise da composição espectral de um sinal digital, a fim de determinarmos a largura de banda mínima de transmissão. E no próximo vídeo, veremos como aplicar nossa teoria de ocupação espectral e expansão em série de Fourier em um sinal NRZ. Como determinamos a largura de banda mínima a partir dessa teoria, que é o nosso grande objetivo. É o que veremos no próximo vídeo. Nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.